Olá, esse vídeo inaugura uma nova série aqui no canal da Academia Xadrez Vale, que é a série Simultâneas Comentadas. O que são essas simultâneas comentadas? Trata-se de um evento presencial aqui na Academia Xadrez Vale em Brasília. Já está na 8ª edição, quer dizer, na 7ª edição já aconteceu, vai acontecer a 8ª no dia 19 de maio de 2018. E já aconteceram vários. Esse vai ser o primeiro vídeo, mas eu vou depois publicar os vídeos anteriores, sempre com autorização do jogador participante, se quer deixar seu nome divulgado aqui, mas em geral não tem tido problema, todos concordam em ver seu nome e análises publicadas. A ideia é não ser apenas uma simultânea, vou lá, jogo e fica por isso mesmo, mas dar um feedback para todos os participantes, analisar os erros e dar algumas dicas. Então, vamos fazer aqui a análise da simultânea do dia 5 de maio. Eu enfrentei 3 participantes, o limite são 10, que é o número de mesas que eu tenho aqui disponíveis para jogar, cada um com seu tabuleiro. Então, nesse dia deu 3 participantes, foi Thiago Fernando, Rony Pinheiro e o jovem de 9 anos, Leonardo Tomazetti. Como é uma simultânea diferente, eu permito que se escolha se vai jogar de brancas ou pretas, e assim que a partida termina, pode começar outra, invertendo as cores. Então, nessa simultânea eu joguei uma partida com o Thiago Fernando, 2 com Rony Pinheiro e 3 com Leonardo Tomazetti. Vamos às partidas e às análises. Vamos primeiro aqui com o Thiago Fernando, que começou com F4. F4 é um lance sempre meio chato de enfrentar, abertura bird. Se o jogador tiver disposto a jogar algo mais complicado, pode jogar o gambito from, que é com E5. Se captura, joga D6, captura, bispo D6. Já tenho a ameaça de dama H4, mas isso aqui tem muita teoria. Eu não queria jogar essas linhas muito complicadas e o jogador das brancas tem que saber essa teoria. Contra E5 também existe a possibilidade de transpor para o gambito do rei com E4. E aí você tem que estar preparado também para enfrentar um gambito do rei. Mas eu preferi jogar o tradicional aqui, mais clássico, D5. Cavalo F3, G6, é sempre uma boa esse fianqueto, que aqui funciona como uma holandesa de cores invertidas. Eu de brancas jogo sempre com fianqueto, então me senti aqui confortável. Já joguei essa posição de pretas, então E3, bispo G7, D4. Quando o jogador já definiu que vai ser uma estrutura Stonewall, completada aqui com C3, esse desenvolvimento do cavalo em H6 é interessante, porque ele pode vir para F5 e D6 e apontar aqui para E4, enquanto o outro vem para D7 e F3. Então vão ficar 2 cavalos dominando essa casa e também intimida um pouco esse desenvolvimento do bispo por D3, porque você já pode jogar um bispo F5, tentando trocar o bispo bom das brancas, o que enfraquece ainda mais as casas brancas. O cavalo H6 é um lance possível, então vou dar Enter aqui. É o segundo lance mais jogado. O cavalo F6 é o mais jogado. Então eu joguei esse lance, cavalo H6. O Thiago jogou bispo E2, roque, B6. Vou voltar aqui. Aqui temos B6 como terceiro lance. Já funilou bastante. Tem cavalo D7 aqui como uma possibilidade. Cavalo F5. Joguei B6. Aí veio C4. C4 já me surpreendeu um pouco. Esperava mais uma estrutura com C3 de Stonewall. Mas C4 foi bem interessante. O melhor aqui, esse já foi jogado. O melhor seria talvez capturar mesmo. Vamos colocar aqui o engine. O engine está dando o lance que eu acabei fazendo, que é 6. Eu preferi sustentar aqui um peão no centro.
Então ele capturou, eu capturei, já tenho essa coluna aberta para pressionar o peão de E3, juntamente com o cavalo chegando em F5. Jogou cavalo C3, joguei torre A8, bispo B5. Não sei se foi muito bom esse lance, porque perde um tempo e eu jogo C6, que é algo que eu já poderia fazer normalmente para reforçar D5. Bispo A4, aqui eu ataquei A3, cavalo E5. Faz aqui fecha a coluna E temporariamente e está pressionando em C6. Para não perder tempo, eu joguei B5, é um lance de responsabilidade, porque eu já vou deixar esse peão atrasado na coluna, mas eu achei que valia a pena esse ganho de tempo. Bispo C2 e aí F6. Agora o cavalo, para onde sair, a não ser que saia para G4 para defender E3, se tirar para F3 está caindo em E3 e contra cavalo G4 eu estava até pensando em jogar H5. Vamos colocar essa aqui como nova variante e eu vou ver aqui as possibilidades. A5, essa expansão na ala da dama é interessante, mas esse aqui também poderia ser. Não está sendo a preferência principal aqui do engine, mas já mostra uma boa vantagem. Esse cavalo não está bem colocado aqui. Bom, vamos voltar à partida. Quando eu joguei F6, ele capturou em F5. Olha só, bispo toma F5, bispo toma F5. Agora eu fico com esse bispo aqui muito forte, dominando casas brancas. Ele volta para F3, joga o cavalo D7. A minha ideia aqui é manobrar para C4 e pressionar em E3. Também talvez provocar alguma debilidade e em algum momento eu vou querer jogar C5, mas tem que preparar bastante, porque o peão de D fica fraco e também B, eu tenho que tirar esse cavalo daqui, mas vamos ver como seguiu. Vou fechar aqui o Stockfish. A4, agora me forçou praticamente a jogar B4, cavalo E2 e eu joguei A5. Não queria que ele jogasse um A5, deixasse meu peão de B ali um pouco sem defesa, né? Então joguei A5. Ele jogou B3, não gostei muito desse lance porque o desenvolvimento do bispo em B2 não é tão efetivo e deixa o peão de A3 um pouco fraco. Então eu joguei cavalo B6, a minha ideia é manobrar para E4, por aqui, por C8 e D6. Ele jogou cavalo G3, eu voltei o bispo, dama C2. Joguei cavalo C8, esperava até um F5, talvez fosse um lance melhor. Eu estava pensando em jogar cavalo E7, defendendo G6 e ameaçando capturar. A partida está interessante, mas ele jogou bispo D2, aí eu joguei cavalo D6, estou evitando o F5 e vou entrar em E4. Torre C1, cavalo E4, captura, eu tomo de torre, poderia tomar de peão também, mas achei melhor manter essa casa desocupada por peão, então, porque acabaria a debilidade. Então mantive a coluna aberta, dama D3, joguei bispo F8 para melhorar o bispo, apoiando futuramente a ruptura C5. Joguei rei G7, bispo F2, bispo D6, aqui foi só um momento de organização das peças. Cavalo D2 eu tenho que tirar, fiquei em dúvida se jogava para E7 ou para E8, preferi jogar em E8. Cavalo F3, dama B6, então vou aos poucos preparando a ruptura C5. Quando acontecer, em boas condições, vai ser muito forte. Cavalo H4, voltei a torre para E4, estou impedindo aqui o F5, e agora está difícil de atacar minha torre. Bispo G3, eu trago a outra que não jogava, dobro na coluna, ele começa a se defender,
torre de C é 1. E eu senti que aqui essa torre deixou um pouco desguarnecida aqui a ala da dama. Ela estava bem aqui, defendendo o ponto C5, pelo menos pressionando ali. E eu já estava pronto aqui para jogar C5. Eu joguei aqui bispo C8, dama D2, bispo A6, torre F2. Aqui eu pensei numa variante, mas logo descartei que seria dama toma D4. Dama toma D4 seria bom caso ele capturasse a minha dama de peão. Aí eu tomo, torre A1, só tem esse e é mate. Cheguei a ver essa variante, mas vi também a refutação, que depois de dama D4, ele toma de dama, eu tomo em D4, também não pode capturar a torre, porque tomo em E1 e vou dar mate, mas aí ele tem esse lance, e eu vi nas análises, está atacando a torre agora, porque agora a torre de E1 está defendida, e ele ameaçou tomar em C6, atacando meus dois bispos. Então por aqui eu já fui parando a análise, descartei o lance dama toma D4 e joguei um mais natural e forte, que é o C5. C5 eu já estou ameaçando C4, e quando captura, quer dizer, ele não foi feito, mas se captura eu tomo de bispo e não tem problema tomar esse peão, porque eu estou tomando em E3, muito forte esse lance. Posso tomar de torre também. Então C5 foi um lance muito forte, cavalo F3, e aí eu joguei C4, fiz o peão passado, B toma C4, agora eu tenho dois peões passados. Só nesse momento eu comecei a me sentir ganho na partida. F5, vamos propor uma troca aqui, eu troquei e joguei C3, ataca a dama, dama C1, dama C7, ameaçando G3, F toma G6, H toma G6, cavalo H4, e aqui dama toma G3, estou atacando H4, cavalo F3, aqui a partida ficou já perdida para o Thiago, mas demorou bastante, tive que ir com paciência, acumulando pequenas vantagens, não foi uma partida fácil. Torre H8, dama C2 atacou minha torre, e aqui eu pensei em torre de H4, mas achei que não era necessário. Eu tomo ameaço mate, ele joga devolvendo a qualidade, mas eu não estou tendo um mate aí imediato. Então eu preferi jogar nesse momento torre G4, porque depois de D5 ele tinha poucos lances aqui. Aí eu tenho dama H3 e vou entrar com a dama, estou ameaçando o mate, ele volta, agora eu entro com a dama em H1 e tenho essa torre bem colocada em G4, e aí seguiu com o mate. Então foi uma partida com abertura bem jogada pelo Thiago. Até esse momento aqui está tudo tranquilo. Talvez o bispo B5 tenha sido o primeiro lance assim mais impreciso. Olha lá, está dando uma posição próxima da igualdade. Bispo B5, a vantagem das pretas aumenta. Então, e não combinou muito essa estrutura do C4 e C toma D5, porque a coluna F fica aberta. Então, geralmente a holandesa, a Stonewall, que é essa estrutura que acontece na holandesa, ou na Bird, que é a holandesa jogada de brancas, é melhor estar uma partida mais fechada, sem deixar essa coluna aberta para as pretas. Mas é uma abertura que vale a pena. A gente dá aqui um Enter, White. Tem bastante jogadores com mais de 2. Na verdade, aqui tem um jogador com 2.500. Existem outras formas de jogar também, que é com. Deixa eu colocar aqui Elo White. Olha, vários jogadores, vários grandes mestres jogando
algumas vitórias de brancas, algumas vitórias de pretas, ou seja, é jogável, e tem a opção também de outras estruturas como D3, ou como jogar aqui uma Leningrado. Então são estruturas interessantes que podem ser exploradas, e é uma boa arma jogar F4, mas eu sempre, como recomendo nos meus cursos, nas minhas aulas, não ficar fixo em uma só abertura. É importante conhecer os clássicos, conhecer grandes partidas de D4, de E4, e aí ampliando a cultura enxadrística, mesmo que você se limite depois no repertório jogando um lance mais raro, o conhecimento de outras linhas vai ser muito importante. Então vamos à próxima partida. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Vou salvar aqui. Vai ficar um pouco longo, mas a ideia é analisar todas as partidas. Então, joguei de brancos, vou colocar aqui do meu ponto de vista. Joguei contra o Rony Pinheiro. Joguei cavalo F3, cavalo F6, D4, G6, C4. Então aqui eu comentei com ele logo após a partida. Bispo G7 é o mais normal. Cavalo C3, roque, E4, D6. E aí temos uma Índia do Rei normal. Depois de bispo E2 joga-se com E5. E tá tranquilo, tá em casa, uma tabia importante, Índia do Rei. Então aqui, o problema aqui causado nessa abertura, e o Rony, você jogou C6, D6 e bispo G7, bispo E2, B6. O lance C6 e B6 são desnecessários. Melhor já ativar o roque, depois o jogo no centro. Depois de roque, dama C2, A5. Outro lance que perde tempo na sua ação aqui. Poderia poupar esses 3 lances na ala da dama e ter jogado com cavalo de BD7 e E5, por exemplo. H3, profilático. Torre E8, eu joguei torre D1, também um profilático, colocando a torre aqui em oposição à dama, evitando o E5. Depois de dama C7, a ideia pode ser o E5. Joguei bispo F4, só para deixar nessa diagonal da dama, e estou com umas ideias aqui de jogar E5. Bispo D7 e eu joguei E5. E como eu tinha jogado H3, não só evitava um bispo aqui em G4, como me dava essa casa H2, me garantiu essa casa aí. E depois de peão toma, D toma E5, D toma E5, tem aqui a forte ameaça de E6. Bispo F5, atacou minha dama, procurei uma casa mais confortável para a dama e achei que dama C1 era melhor. Tá tranquilo, se eu jogo na coluna pode ter depois um torre D8, e aqui ela tá tranquila e tá nessa diagonal aqui, que é interessante, pode vir para E3 como aconteceu na partida, e eu tô ameaçando o garfo em G4. E aqui o Rony jogou dama C8, eu joguei o garfo, bispo toma G4, H toma G4, dama toma G4, avaliei que meu rei estava em segurança aí, então rei H1, e trouxe logo uma torre para tirar essa dama aí de perto, né? Dama H3, dama E3, agora não é possível, por exemplo, um rei H7, levaria cavalo G5 descoberto, essa dama está bem colocada. E depois de G5, eu tenho a captura em G5, porque depois das trocas das damas, eu vou estar atacando o cavalo também, com o meu bispo. O cavalo não tem casa, e aqui o Rony abandonou. Depois peão toma, bispo toma, estou ameaçando torre, toma G5, vou jogar na coluna G, e estou com uma peça a mais, porque eu ganhei uma peça e já recuperei um peão aqui. Está sendo agora nesse momento uma peça por um peão, esse está caindo e continuo com o ataque, então não tinha mais o que fazer,
Então, Rony, o problema mesmo foi na abertura. Para isso você tem que ver partidas modelo de Índia do Rei. Pega um Kasparov, pega um Fischer e veja bastante partidas da Índia do Rei, e você começa a jogar pelo caminho certo no início, o que garante que você vai entrar no meio jogo, onde você vai conseguir entrar na partida. O ruim de jogar uma abertura, às vezes, é sair muito cedo das ideias principais da abertura, é que a gente não consegue entrar na partida e colocar o nosso maior potencial. Então a abertura é importante por isso. Claro que a gente não pode focar só na abertura, porque a abertura é uma fase que você tem que jogar de uma maneira que você garanta um bom meio jogo. E aí você tem que estar também preparado em estratégia, tática, finais, cálculo de variantes. Então o xadrez ele é dividido em abertura, meio jogo e final apenas para fins didáticos. A abertura é o campo de acesso a um terreno ali que você vai dominar as ideias e vai jogar o seu melhor jogo, o seu melhor xadrez. Então é isso. Vamos agora à segunda partida que eu joguei com o Rony, que foi Rony de brancas. Eu vou colocar aqui ponto de vista de pretas. D4, cavalo F6, bispo G5. Veio a Trompov, que me surpreendeu um pouco. Costumo jogar E6, como o Karpov gostava de jogar. Cavalo E4 é outra alternativa. E D5 também é uma alternativa. Então, cavalo E4 talvez seja um dos mais jogados. E temos C5, é uma linha que tenta complicar um pouco mais. Vou colocar aqui um Enter para ver a hierarquia dessas linhas. Cavalo E4 é o mais jogado, E6 é o segundo mais jogado, D5 e C5. Depois vem G6 aqui em quinto lugar. Mas eu gosto dessa linha de E6. Depois de cavalo F3 transpõe para um ataque torre, para seguir mesmo no campo da Trompovski. O lance seria E4. E4, ameaçando E5, eu tenho que jogar aqui H6, depois de bispo toma, dama toma. Então essa é uma das possibilidades. Mas cavalo F3 está perfeitamente jogável, vai para ataque torre, depois de C5. O mais comum é E3, eu vou dar Enter aqui. E3 é o mais jogado, mas C3 também está presente aqui em segundo lugar, mas com bem menos partidas que E3. E contra E3, interessante que se dama B6 é uma linha de gambito. As brancas sacrificam esse peão, vale a pena examinar essas ideias também. Depois de C3 eu joguei H6, bispo H4, bispo E7. Eu gosto muito de jogar com B6 e talvez pudesse jogar. Fiquei pensando que talvez tivesse D5, como em outra linha, quando joga com E3 tem esse D5. Até ver se alguém jogou esse D5 aqui. Não, D5 talvez não esteja funcionando agora por causa de G5. Bom, mas eu joguei bispo E7, cavalo D2, D5, uma espécie de gambito da dama. Joguei com cavalo C6, E3, bispo D7. Quero acelerar o desenvolvimento da minha torre na coluna C para criar ameaças aqui. E se o bispo desenvolver em D3, eu quero abrir essa coluna para ameaçar B4 e posso ter futuramente o plano do ataque da minoria. Bispo E2, torre C8, já estou ameaçando, C toma D4. Então o lance que permitiu C toma D4. Vou colocar o engine aqui só para a gente verificar como foi nesse momento que a partida ficou em vantagem para as pretas. Tá vendo, Rony? Aqui você tem D toma C5, a partida está próxima da igualdade. Bispo toma F6 é interessante. Você pode jogar capturando. Agora vamos ver o que acontece quando joga cavalo E5. Já dá um salto aqui, começa a aparecer uma vantagem para as pretas. C toma D4, e aqui era melhor tomar em C6. Agora a vantagem vai pular muito. Olha só, porque eu tomo o peão de D4, ganho o peão de graça. E aqui eu começo a ficar perto aqui de uma vantagem decisiva. Então, é um tipo de erro de análise, de percepção do que é a ameaça do adversário. Então, se eu estou com essa torre aqui, você tem que parar, olhar a posição
procurar ver a ameaça. Porque um lance, a gente sabe que no xadrez, uma corda bamba, um lance pode levar a uma derrota. E aqui foi o que aconteceu. Já me senti ganho nesse momento. Eliminei já o bispo. Aqui o Engine já está dando vantagem decisiva em quase todas as linhas. E aqui também um momento de análise. O Rony jogou cavalo G6. Eu analisei um pouco, vi que não tinha nenhum perigo. Capturei, dama toma, rei F8, rei toma E2. Agora eu quero trocar dama, tá tranquilo. Tenho uma peça a mais. E aí aqui G5, vou ganhar outra peça. Poderia trocar as damas agora com dama H5, preferi manter a possibilidade de um ataque, apesar que trocando as damas ganharia, teria duas peças a mais por 2 peões. Então, torre A5 eu joguei dama G6, H3, bispo B5, cheque, rei D1, dama D3, G4, dama E2, rei C2, e aqui eu joguei bispo D3, uma ameaça forte, que depois de G toma H5, essa ameaça pode ser executada, que a torre toma C3, mas a partida já estava ruim. Isso aqui foi só um arremate interessante, mas não tinha como salvar mesmo que fizesse outros lances. A partida ficou ganha mesmo aqui no cavalo D4, então jogar com mais concentração, com mais atenção, procurando observar as ameaças do adversário, que é uma posição perfeitamente jogável. Com um lance, depois 2 lances, a partida desmorona. Então o xadrez é muito assim, um lance pode levar à derrota. E isso, quando a gente vai percebendo que isso acontece, a gente vai ficando cada vez mais concentrado nas partidas, sabe que um lance pode significar uma vitória ou uma derrota. Então é isso. Vamos à partida seguinte. Agora, as 3 partidas que eu joguei contra o Leonardo Tomazetti, um jovem de 9 anos, está crescendo nessa idade. A cada mês o jovem cresce. Ele já ganhou vários torneios da categoria dele. Então, vamos ver. Leonardo de brancas jogou... Não, essa aqui não foi, eu vou na ordem que foi jogada. Começou jogando... Só um pouquinho, deixa eu localizar essa partida. Leonardo, ele jogou E4. Isso, jogou E4. E eu joguei uma francesa. Jogou a variante do avanço, C5, cavalo F3. Esse era o lance do Ninzovic, mas tem que seguir da forma que o Ninzovic jogava. Ele jogava com bispo D3, sacrificando esse peão e rocando. E aí fica uma posição bem ativa. Aí qual que é a maneira de estudar? Pega algumas partidas dessa posição e pode jogar com ela no repertório. Esse lance já destoou aí da ideia da partida. Para evitar os problemas também que surgiram na partida, quando eu capturei o peão de D4, pode ser jogar o lance principal, que é C3. C3 forma essa cadeia de peões. Tá certo, Leonardo? E aí você vai manter a defesa de D4. Então, quando joga cavalo F3, cavalo C6, aí ainda dá para ficar no jogo com o bispo D3. Eu vou dar Enter aqui. Olha só, bispo D3 é o lance mais jogado. C3 transpõe para a linha principal. São os 2 lances mais jogados. Bispo E3 eu já não gostei muito. Joguei aqui o lance mais jogado. Dama B6. Está atacando B3. E aí depois de B3, fiz esse desenvolvimento aqui, deixa eu ver até se... até está aqui, 27 partidas com esse lance. É comum na francesa esse desenvolvimento, que agora eu quero jogar em F5, e se captura, achei que não era uma boa coisa, geralmente quando se captura, podemos tomar aqui, temos a coluna G, o bispo de casas pretas fica muito forte, vai poder entrar aqui por B4, e eu estou ameaçando capturar um peão. Se D toma C5, bispo toma C5 já ameaçando F2, e vai perturbar aqui um pouco o desenvolvimento.
talvez pudesse jogar um dama D2, bispo D3, tentar rocar, mas eu me sentiria aqui confortável com essa posição. Vamos, depois de cavalo H6, cavalo D2, e aí eu capturo o peão. Cavalo D2, então, é um lance que faltou atenção. A posição até, existem algumas partidas aqui. Veja que são jogadores com rating baixo. Não tem aqui um mestre, um grande mestre jogando. Então, porque já saiu muito do normal da variante do avanço. Então, qual que é o antídoto? Pegar algumas partidas de jogadores que jogam a variante do avanço. Por exemplo, o Sveshnikov, um jogador que jogou só a variante do avanço. Outro jogador, o russo Glek. Então, tem alguns jogadores que perseguiram a variante do avanço e as próprias partidas do Nizovic, que estudou bastante de brancas e pretas. Então tem estudos no próprio livro Meu Sistema, você pode encontrar lá, viu, Leonardo? Então vamos lá, B3, cavalo H6, cavalo D2, C toma D4, bispo F4, bispo B4. Agora que eu tomei em D4, essa casa C3 ficou muito fraca. Bispo D3, agora está jogando um desenvolvimento, mas aí bispo C3 e cavalo B4. Aqui eu já fui um pouco materialista, porque eu acho que está bem consolidado aqui essa vantagem material. Tem muita peça até conseguir recuperar, meu bispo também está defendendo, e eu quero capturar mais um peão. Bispo E2, cavalo toma A2. Talvez deixar eu tomar esse bispo, já rocar, talvez fosse mais ativo. Mas bispo E2, cavalo toma, roque, e agora eu ameaço, cavalo C3, troco de casa aqui. O bispo desocupa a casa, o cavalo entra, e aí depois que ele entra, em C3, ganha qualidade. E aí, cavalo F5, trouxe o cavalo, bispo D7, desenvolvendo, H3, torre C8, retardando aqui um pouquinho o roque, não tem tanta pressa, e aqui parece que essa regra aqui do en passant foi esquecida. Será que foi, Leonardo? Porque C4 seria um bom lance se não tivesse o en passant. En passant eu ataco o cavalo e estou ameaçando C2, que já era vantagem decisiva. Agora eu ganho uma peça, troca, cavalo D2, eu joguei dama D4 atacando o bispo e o cavalo, que ainda tinha uma solução que era dama C1. Dama C1, se tomar aqui, toma em C8. Eu teria que tirar o bispo ou rocar. Então, dama D4, dama C1 era o melhor lance. Mas com o bispo H2 eu capturo mais uma peça. Bispo F3, cavalo D4, bispo G4, H5. E aqui também tem um lado emocional, a partida já estava difícil, então terminou com esse mate aqui. Mas, em geral, uma derrota é construída por pequenos erros, e esses erros vão virando uma bola de neve. Então, Leonardo, eu acho que a sua dificuldade nessa partida foi não ter entrado bem aqui na teoria. Então, ou jogando C3, e aí você está com a teoria aqui em dia, vai poder jogar depois com bispo D3, tem até uma variante que sacrifica o peão, que é bem interessante. Você joga dama B6, pode jogar bispo D3, se peão toma, eu não posso tomar aqui, porque eu perco a dama. Essa é uma variante interessante para você estudar. E aí eu tenho que jogar C toma D4, jogar bispo D7. E aí você pode rocar, sacrifica o peão, mas em outras condições. Veja como você já tem bastante desenvolvimento. E aqui você joga cavalo C3. É uma variante muito complicada, mas vale a pena, se estiver bem preparado pelas brancas, vai sendo parte de um repertório. Então, minha recomendação para você é que você
veja muitas partidas, não deixe de estudar, que a parte prática é importante, mas você tem que ver muitas partidas, partidas clássicas, partidas que vão te inspirando a formar um repertório, um estilo de jogo. Partidas de campeões mundiais, de fortes jogadores, de jogadores brasileiros também, nesses torneios fortes que acontecem aqui pelo Brasil. Então vai acompanhando todo mundo e vai sempre estudando, tá certo? Vamos para a partida seguinte. Aqui eu joguei de brancas contra o Leonardo. O Leonardo jogou 3 partidas. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, tudo normal. G3, cavalo C6. Em geral, em posições de gambito da dama, posições de peão da dama em geral, esse peão de C deve ou jogar em C6 ou em C5. São raras, apesar de existirem, posições com cavalo em C6. Talvez melhor seja a linha que toma em C4 e joga cavalo C6 agora. Uma das linhas contra a catalã. Mas aqui, depois de D5 eu joguei a catalã, que eu gosto muito, cavalo C6, bispo G2, B6. Esse eu não gostei, não combina muito com... O cavalo fica solto aqui. Mas eu preferi aqui rocar, sem tentar explorar de imediato. Joguei cavalo C3. Se tomar em C4, poderia ser uma alternativa. Eu teria compensação pelo domínio do centro e estaria querendo recuperar aqui com dama 4 esse peão. Mas era jogável, a diagonal ficaria um pouco mais aberta. Depois de bispo B7 eu capturei. Se jogar de cavalo eu vou ficar com o centro. Vou jogar aqui um E4, cavalo toma, peão toma. É uma linha semelhante a Grunfeld, mas sem a pressão que as pretas geralmente têm no centro. Tomando de peão, eu segui com dama 4, já estou querendo jogar cavalo E5, dama D7, cavalo E5 seria um erro grave agora, porque cavalo toma E5, na verdade não tão grave que a minha dama está defendida, mas eu não fiquei muito satisfeito com essa linha. Não estou vendo nenhuma vantagem, meu cavalo está fora de jogo. Então, preferi jogar um torre D1, que é um lance que futuramente eu posso jogar o cavalo E5 e essa torre vai exercer pressão em D5. Agora, esse lance eu não gostei, muito arriscado, porque no roque grande aí, eu já estou pronto para atacar. Eu tenho a coluna C aberta, eu desenvolvo o bispo para F4, apontando para C7, e aqui eu jogo cavalo B5, atacando C7, depois de torre C8, perde aqui de imediato com cavalo E5, atacando a dama e a defesa do mate. Depois de dama E6, cavalo toma C6, e aqui o Leonardo abandonou. Então essa também é a receita, o que eu indico. É a mesma coisa, pegar um jogador como Karpov, Kasparov, um atual como Magnus Carlsen, Caruana, Aronian, pega um jogador e veja bastante partidas desse jogador. É importante tomar contato com as partidas de um jogador forte e tentando se inspirar no repertório dele. Ou pegue campeões mundiais, pegue um livro do Fischer e estude mesmo, vá do começo ao fim, estude o livro. Você sente que em poucos meses o seu jogo pode dar um salto. E isso é o que eu tenho repetido a todos os participantes aqui de Brasília do projeto XNG, para todos que eu tenho tido a oportunidade de conversar, ou de dar aula, ou aulas individuais, ou aulas coletivas, ou eventos avulsos. Eu sempre martelo nessa mesma tecla, estudar. É preciso estudar, é preciso mesclar o estudo tradicional de livros com estudo em programas, em aplicativos para celular, mas só jogar não faz a gente crescer.
cresce e a gente tem aquela ilusão que está melhorando, mas poderia melhorar muito mais quando a gente faz essa junção de estudo e prática, e sempre um vai alimentando o outro. Quando você joga um torneio, você tem uma dúvida de alguma abertura, vai lá, tira aquela dúvida, ou analisa uma posição que aconteceu no meio-jogo, ou um possível final. Então é isso. Vamos ver a última partida aqui do Leonardo. Foi Leonardo de brancas. Dessa vez ele jogou D4. Joguei cavalo F6, C4. Eu joguei uma Índia do rei. Cavalo F3, bispo G7. E3, não é a linha mais ativa, mas é jogável. Roque. Agora é melhor jogar com cavalo C3. Depois que eu jogo D6, jogar com bispo E2. Jogaria com cavalo de BD7, roque. E pode seguir com B4. Essa é uma linha que existe. Mas tem que dar uma boa olhada em partidas. Sempre buscar partidas modelo, de preferência de jogadores com rating alto, jogadores que estão aplicando aquela ideia de maneira confiável. Então aqui vamos só como exemplo, vou pegar essa posição, colocar aqui a alo das brancas. Olha, temos jogadores com mais de 2.600 jogando. Então temos partidas, muitas vitórias de brancas aqui. Não foram poucas, as 3 primeiras são vitórias, então é jogável, né? Vamos ver então o que seguiu. Bispo D3, não é bom bispo D3 porque fica já aqui sendo um alvo de um garfo, que foi o que joguei naturalmente, e já estou quase ameaçando esse garfo. B3, torre A8, agora eu estou ameaçando o garfo. Então aqui também, Leonardo, a abertura tá quase perfeita, ela devia estar com esse bispo aqui. E aí faltou atenção para a ameaça do adversário. Eu estou ameaçando E4. Você jogou cavalo A2, joguei A4, e aí a partida fica ganha para as pretas. Então o xadrez é essa corda bamba. A gente tem que estar muito concentrado, porque um lance define a partida. E aí depois, com uma peça a mais, tudo fica mais fácil. Toma D3, cavalo D3, D5, eu joguei C6, cavalo F8, joguei bispo F5, H5, manobrei como no ataque índio do rei, dama D2, cavalo G5, cavalo F4, bispo H6, dama D2, cavalo de G E4, torre F1, cavalo D6, tinha algumas ideias aí com bispo toma F4, bispo toma D3, tomei em D3 e estava talvez querendo trocar peças, tomar em F4 mesmo e trocar torre, jogar dama D7, por exemplo. E depois de cavalo toma, cai aqui, dama C2, cavalo F5, joguei dama E7 e tripliquei aqui. E agora veio um lance também numa posição já insustentável. Esse lance, torre A3, bispo E3, acelera a derrota. Então, um pouco de atenção, talvez pelo formato da competição, a simultânea, deu aquele nervosismo, mas na próxima, Leonardo, pense mais. Melhor fazer uma partida pensando mais. Aqui você fez 3 partidas muito rápido, acho que você estava jogando um pouco rápido. Então é isso, esse vídeo inaugura a série de vídeos simultâneas comentadas, sempre comentando as partidas todas jogadas nesse evento presencial da Academia Xadrez Vale. Então até a próxima, valeu!